Nadine nasceu em um lar cristão, mas tomou a decisão mais importante da sua vida aos 8 anos de idade. E ela não se arrepende nem um segundo disso. Uma garota de 20 anos cursa Publicidade e Propaganda e trabalha em uma emissora de TV da região de Ribeirão Preto. É uma das líderes de frente do Yes Movement e também do LKC, na rede Júnior. Em ambos os movimentos, lidera a fotografia e faz parte da equipe de mídias e comunicação de toda a igreja. Apaixonada por Jesus, pela igreja local e apaixonada pela comunicação. Pronta para levar o evangelho onde precisar e onde o Espírito guiar. Ela nasceu para um tempo como este, para comunicar ousadamente a volta de Jesus e preparar este caminho. Vai que é tua, Nadine, arrebenta! Gente, que honra, meu Deus! Depois desse vídeo, eu nem vou mais subir. Ah, gente, pelo amor. Não, gente, eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui com vocês hoje. É uma honra gigante, é uma honra enorme compartilhar o que Deus tem feito através das nossas vidas aqui com vocês. A gente esteve aqui ano passado com os meus pais, a gente acabou não ministrando, mas a gente estava aqui acompanhando vocês e deixa eu falar, sou apaixonada por vocês desde lá e estou aqui de volta, é isso aí. Bom, eu acho que o vídeo já me apresentou bastante, meu nome é Nadine, é meio estranho, mas vocês acostumam com o tempo, beleza? Eu tenho 20 anos, curso Publicidade e Propaganda, sou uma universitária sofredora, como acredito que muitos aqui. Alguém aqui é universitário, faz faculdade? Sofredores. Eu tenho compaixão de vocês. Eu entendo o que vocês passam. E o resto, ensino médio, o que vocês fazem da vida aí? Ensino médio? Quem está no ensino médio aí? Levanta a mão. Ensino médio. Tem alguém aí que já acabou a faculdade e está no trampo? É isso aí, ó. Galera, top! Também tenho compaixão de vocês. Glórias. Sim, graças a Deus. Porque, eu trampo, faço faculdade, gente, pelo amor de Jesus, eu não sei quem inventou esse negócio de trabalhar e fazer faculdade ao mesmo tempo. Enfim, então, nós somos lá de Ribeirão Preto, comunidade cristã de Ribeirão Preto. Temos um movimento de jovens que se chama Yes Movement e temos o LKC, que é a nossa turminha lá dos juniores. Enfim, eu sou, assim, apaixonada por essa faixa etária e a gente tem crescido bastante lá, graças a Deus. E vocês têm crescido aqui, velho. Sim, estava conversando com o China, conversando com o pessoal e, assim, vocês cresceram muito, vocês, assim, estão alcançando algo muito grande em Deus, algo muito grande no Espírito Santo e isso é fantástico, isso é incrível. Bom, esse foi um ano muito difícil, né? Acredito que aqui também foi um ano bem complicado, bem conturbado. E assim, eu acredito de verdade também que o Senhor fez muito nesse ano, na vida de vocês, através desse ministério. Bom, é isso aí. Eu não quero perder muito tempo falando de mim, porque eu não vim aqui falar de mim, muito além de mim, muito além do que eu sou. Eu vim aqui falar do cara que mudou minha vida e eu acredito que mudou a vida de vocês também, que é Jesus. Amém? Eu vi que vocês são do fogo, então eu gosto, gente, quando eu falo uma coisa, por mais idiota que seja, vocês falam, glória a Deus, aleluia, fala a Deus. Então, vocês ficam à vontade, pode gritar, eu não ligo não, tá? Mas assim, já vou avisando, eu sou a mais mansinha desses dois aqui. Esses dois aqui, gente, assim, vai pegar fogo hoje à noite. Vocês se preparem. Então vamos lá, é disso aí que eu gosto. É isso aí que eu gosto. Obrigada. Eu estou me sentindo em casa já. Bom, então vamos lá. Não quero perder muito tempo aqui. Quero falar sobre Jesus e quero falar sobre algo muito importante. Bom, eu curti pra caramba o tema dessa conferência. Eu achei, assim, genial o tema dessa conferência. Para um tempo como esse. Quem aqui nasceu para um tempo como esse? Vamos ver. Vocês viram que eu gosto de interação, né? Principalmente de manhã, senão vocês dormem. Não quero que ninguém durma. Bom, eu curti bastante o tema dessa conferência e eu falei assim, véi, vai ser top. Vai ser demais. E o Espírito Santo colocou uma ministração no meu coração que eu já tinha ministrado, mas aí eu estava conversando com o Woody e quando eu abri a palavra que eu já tinha ministrado, o Espírito Santo falou assim, não, abre outro documento. Não vai ser isso aí. Gente, começou assim, saiu um negócio aqui. Vocês vão ver. Mas se preparem. Bom, então vamos lá. É interessante a gente pensar para um tempo como esse, na história de Esther. Não sei se todos conhecem a história de Esther. Esther, ela
tinha uma decisão muito difícil a tomar numa etapa da vida dela, que ela tinha que entrar diante da presença do rei. Só que é o seguinte, ninguém entrava diante da presença do rei se o rei não autorizasse. E aí, se ela entrasse diante da presença do rei e o rei não estendesse o cetro para ela, ela morria. Mas ela tinha que entrar, porque senão o povo dela ia morrer. E aí, Mardoqueu chegou para ela e falou assim, será que não foi para um tempo como esse que você chegou até aí, que você está aí, que você nasceu? E é muito interessante a gente pensar, para um tempo como esse. Será que não foi para um tempo como esse que nós estamos aqui? Será que não foi como um tempo para... Peraí, me perdi. Será que não foi para um tempo como esse que a gente veio lá de Ribeirão até aqui? Será que não foi para um tempo como esse que o China está aqui falando umas coisas assim top, que esse louvor foi sensacional? Será que não foi para um tempo como esse que você está aqui hoje? Que você apareceu nessa conferência, que você caiu nesse vídeo aí do nada no YouTube? E aí, será que não foi para um tempo como esse? E é fantástico a gente pensar que a gente vai ter o dia inteiro hoje para falar sobre isso. Para falar sobre sairmos daqui, sairmos dessas 4 paredes, para a gente ser igreja lá fora, para a gente viver uma vida extraordinária lá fora. Só que antes disso, a gente precisa entender algumas coisas. E eu estava comentando com os meninos que eu acho fantástico, porque a gente não combinou nada. A gente estava conversando no carro. E quando o Espírito Santo começou a ministrar essa ministração no meu coração, eu falei assim, gente, eu tenho que ir primeiro. Só que eu não combinei, não falei que era primeiro. E aí, na hora que saiu o cronograma lá, eu estava lá primeirinha. Eu falei, gente, Espírito Santo. Então, eu quero te trazer um segredo essencial para vivermos um tempo como esse. Eu quero te trazer aqui hoje um segredo fantástico para a gente conseguir viver um tempo como esse. Porque existem etapas que a gente precisa cumprir, existem coisas que a gente precisa alcançar para nós vivermos um tempo como esse. Então, para os próximos ministrantes aí, eu já estou dando um caminho para vocês, que vocês partem daqui para frente. Aí vocês que lutem. E se você entender isso, que eu vou falar aqui com vocês hoje, conversar com vocês hoje, vocês vão viver algo extraordinário em Deus. Não só dentro da igreja, mas também fora da igreja. Uma primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que se vocês... Gente, eu não sei, mas isso está queimando no meu coração, então se você... Cara, presta atenção em tudo. Eu sei que todo pregador fala isso, né? Não, você tem que prestar atenção em tudo que eu estou falando. Não, mas é sério, gente. É muito importante isso. Quando eu entendi isso aqui mudou a minha perspectiva de vida, a minha perspectiva de ministério. Se você está sendo voluntário aí, em algum lugar, você está ajudando, eu sei que você está ajudando, mas, cara, você não precisa perder o que o Espírito Santo está fazendo aqui porque você está sendo voluntário, certo? Porque às vezes a gente acha que, ai, meu Deus, estou servindo, ai, meu Deus, tem que fazer um monte de coisa. Depois eu escuto a ministração. Gente, se conectem com o que está acontecendo aqui. Amém? Bom, primeiro eu preciso fazer uma pesquisa de campo aqui, tá? Universitário gosta de fazer pesquisa de campo, né? Engraçado. Tá. Quantos aqui têm 5 anos ou mais que conhecem a Jesus, que aceitaram Jesus? Levanta a mão. 5 anos ou mais. Uou, grande maioria. E 5 anos ou menos? É tipo assim, recém-convertido. Tem alguém aí? Ó, legal. Quem veio hoje? Ai, sério, 5 anos menos? Gente. E quem se converteu hoje? Vim hoje. Tem alguém aí? Amém, à noite vai ter. Eu tenho certeza disso. E online deve ter gente aí também. Bom, então a grande maioria já é velha convertida, né? Já conhece Jesus, um tempinho. Imagine, o que é esse segredo que você está falando? O que é esse segredo que você vai falar para a gente e a gente vai viver uma vida extraordinária? O que é esse baita segredo que vai salvar o mundo? Cara, eu vim falar aqui com vocês hoje sobre algo importantíssimo chamado voz de Deus. Se eu pudesse nomear essa palavra, eu pudesse nomear, se você estiver anotando em algum lugar, ou no seu celular, que não seja conversa, tá? No WhatsApp, Deus sabe, Deus está vendo. Mas se você pudesse nomear, nomeia aí, tipo, a voz. Não sei, é um nome bem legal, né? A voz. Ou a voz de Deus. Você que lute para decidir o tema, porque você que lute. E aí, você que é velho de igreja, que já é a grande maioria aqui, você deve estar pensando assim, mano, eu nem preciso ouvir isso. Eu sei o que é a voz de Deus. Eu sei como ela funciona. Eu sei como ela vem. Eu sei como as coisas acontecem. Eu sei que eu vou chegar na igreja,
Vai ter alguém que vai abrir o culto, vai ter o louvor, vai ter oferta, vai ter finanças e depois vai ter a palavra, música e vamos embora para um rolê. Eu sei como funciona. Eu sei como as coisas acontecem. Então, muitas vezes, nós que somos velhos de igreja, você já deve estar pensando assim, estou pronto para não prestar atenção nessa ministração. Mas deixa eu te falar que você está muito enganado. Porque a voz de Deus ela é tão ampla e tão fantástica que nós sempre temos coisas para aprender sobre a voz de Deus. E para você conseguir viver o extraordinário de Deus para a sua vida, para você conseguir viver num tempo como esse, você precisa entender alguns aspectos da voz de Deus. Eu não quero tomar muito tempo, porque no final nós vamos praticar isso, beleza? Nós vamos colocar isso em prática, porque eu gosto daqueles professores que explicam e depois dão alguma coisa prática. Tipo aqueles professores de química que faziam umas explosões dentro da sala. É desse tipo que eu gosto. Então, eu vou começar a correr sobre alguns versículos da Bíblia com vocês. Porque assim, gente, o nosso manual de instrução é a palavra, de onde a gente parte, todos os nossos princípios vêm da palavra. Então, não tem de onde eu tirar algo certo para vocês e concreto para vocês que não seja da palavra de Deus. Então, eu vou discorrer algumas palavras, algumas histórias com vocês. Eu quero que vocês me entendam que eu não vou conseguir ler todas elas, mas eu incentivo vocês a anotarem e lerem depois, certo? Porque senão eu perco muito tempo aqui lendo. Mas eu vou te dar um plano de fundo legal, mas não confiem em mim, beleza? Leiam a Bíblia. Não é porque o pastor ou o seu líder fala que você, ele falou lá, não tem que ler. Leia. Então, anote. Bom, eu quero começar a primeira história contando para vocês sobre Samuel. Não sei quantos conhecem a história de Samuel. Eu acho engraçado porque essa foi a primeira história que eu preguei na minha vida. Essa foi a primeira história que eu ministrei na minha vida. Eu lembro até hoje, gente. Eu estava tão nervosa que eu não conseguia abrir a Bíblia. Eu estava tremendo que nem uma vara verde. E essa palavra, essa história nunca parou de queimar no meu coração. Existem histórias bíblicas que nunca param de queimar no nosso coração e elas nos ensinam sempre. Foi a primeira que eu ministrei, só que eu consigo extrair coisa dela fantástica até hoje. E vamos te dar um contexto da história de Samuel. Samuel veio do clamor de uma mulher que não podia ter filhos, certo? Até aí tudo bem. Mulher não podia ter filhos, ela chegou diante da presença de Jesus, falou, Jesus, dai-me filho, senão eu morro. Tipo, bem dramática, bem assim, forte. Quem é que é dramático, igual eu? Eu sou bem dramática. Peguei vocês já. Então, é essa aí, essa mulher. Samuel veio dessa mulher que clamou a Deus por um filho, mas saibam que pessoas, assim, intensas alcançam o céu, certo? Então, você não é dramático, você não precisa ficar se vitimizando por causa disso, beleza? É isso aí, só para te dar uma moral, que eu falei que você é dramático. Então, Samuel veio dessa mãe que queria ter um filho. E aí, ela fez uma promessa para Deus. Deus, se eu tiver um filho, o que vai acontecer? Eu vou te entregar ele e ele vai servir no templo por toda a vida dele. Quando ele desmamar, ele vai para a igreja e vai servir lá. Foi o que aconteceu. Samuel nasceu, foi viver no templo, e ali tinha um sacerdote chamado Eli. Prestem muita atenção nisso. O que os sacerdotes faziam na época? Os sacerdotes eles eram responsáveis por passar o que Deus falava para o povo. Então, Deus falava com o sacerdote e o sacerdote falava com o povo. O povo falava com o sacerdote falava com Deus. Então, ele era um meio de campo entre Deus e o povo. Presta atenção nisso, hein? Presta atenção. Samuel, então, foi para esse templo, foi para essa igreja, viver a vida dele servindo ao Senhor. Ou seja, ele dormia na igreja. Ele tinha um quartinho dele lá, dormia, punha uma caminha lá, dormia na igreja. Ele vivia na igreja. E é interessante a gente pensar que nós temos dois personagens nessa história, Samuel e Eli. Se você quiser anotar para você ler depois dessa história, está lá em 1 Samuel, logicamente, né? 3, do 1 ao 10, certo? Se você quiser anotar para você ler depois e você pegar mais informações do que eu vou te passar aqui. E o que eu quero te mostrar com essa história é que, independente de quem você é, de que tipo de personagem você é, Eli ou Samuel, você pode ouvir a voz de Deus. Aqui nós temos dois personagens muito interessantes.
primeiro personagem é Samuel. Samuel era um menino, não era um jovem, não era um homem, não era um velho, ele era um menino que nunca tinha ouvido a voz de Deus e que servia no templo. Até porque não era estranho as pessoas não ouvirem a voz de Deus antigamente. Por quê? Porque era o sacerdote que ouvia a voz de Deus. Temos esse personagem. E temos o segundo personagem, que é Eli. Eli era um velho. A Bíblia fala que os seus olhos já se fechavam, ou seja, ele já estava ficando cegueta. Sabe, vocês que são mais velhos assim, não falando mal, tá? Mas você já está tendo que usar óculos. Não chamei vocês de velhos. Mas sabe, tipo, meu pai, gente, vou zoar meu pai então. Quando ele pega o celular, eu falo, pai, olha isso. Ele faz assim, ó. É tipo isso, entendeu? Então, Eli já tinha uma idade avançada. Vamos falar assim, vai. Eli já era experiente. Gostaram? Experiente. Só que acompanhe uma coisa comigo. Nessa passagem de 1 Samuel, a Bíblia diz que, naquela época, a voz de Deus era muito rara. Ou seja, o único papel que Eli fazia naquela época, ele fazia errado. Vocês concordam comigo? Que se ele era um sacerdote, a função dele era ouvir a voz de Deus, e ele não ouvia a voz de Deus, alguma coisa estava errada. E nós temos esses dois personagens. Nós temos esses dois personagens nessa história, e que alguma coisa diferenciava esses dois. Alguma coisa diferenciava Eli de Samuel. Isso é fantástico. Esses dois personagens foram escolhidos para um tempo como esse. Eles foram escolhidos para viver um tempo como esse. Mas aconteceu alguma coisa que só um deles conseguiu viver um tempo como esse. E isso é que eu quero falar com vocês. Existia uma diferença entre os dois. Qual era essa diferença? Era a idade dos dois? Ah, porque ele estava muito velho. Era tempo de igreja? Pô, faz tanto tempo que eu estou na igreja, então eu ouço a voz de Deus. Era, sei lá, seguidores no Instagram? Era o mais bonitinho, mais feinho? Era o mais alto? Era o ministério de um e o ministério do outro? A diferença entre esses dois não tinha a ver com estereótipo, não tinha a ver com seguidores, com tempos de igreja, não tinha a ver com nada disso. Até porque Eli tinha muito mais tempo de igreja do que Samuel. A diferença dos dois é que um soube ouvir a voz de Deus. Essa era a diferença. Existe algo novo vindo do céu para nós. Existe algo novo vindo do céu para a nossa geração. E eu sei que você concorda com isso. Nós temos recebido várias promessas, várias profecias sobre a nossa geração, principalmente no Brasil. Nós temos recebido várias promessas, profecias de que viveremos um avivamento extraordinário no Brasil. Você crê nisso? Amém. Mas, primeiro, nós precisamos entender o processo das coisas. Eu preciso que você entenda isso. Deus não é desorganizado. Deus não faz as coisas atropelando. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Deus é uma pessoa organizada. Então, tudo existe um processo, tudo existe um tempo. Meu irmão estava comentando no carro que ele recebeu uma palavra há 3, 4 anos atrás que está se cumprindo agora. Existe um processo. Alguma coisa teve que acontecer para essa palavra se cumprir. Existe um processo para uma palavra que um avivalista americano profetizou sobre o Brasil para se cumprir. Existe um processo. E nós não podemos atropelar as coisas. E é interessante que várias passagens da Bíblia deixam claros esses processos que nós precisamos passar para viver um tempo como esse. Para que nós possamos viver um tempo como esse, nós precisamos passar por um processo. E esse processo é que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Eu primeiro queria te dar um plano de fundo sobre o que é a voz de Deus, certo? Bom, a voz de Deus é quando vem aquela voz estrondosa do céu, que abre a nuvem, vem um raio de luz assim, e vem com aquela voz grossa e fala, filho, sabe, uma voz bem potente. Interessante pensarmos sobre isso. Eu acho muito, muito interessante nós pensarmos na criação. Lá em Gênesis,
Se você quiser anotar Gênesis aí também, para ler Gênesis. É que Gênesis é um livro, assim, mundialmente lido, né? Porque você vai começar o plano anual, você lê Gênesis e Êxodo, aí você para. Então, você já leu Gênesis, tipo, 70 vezes. Mas lá para Juízes, assim, você vai parando, assim. Reis, aí você vai falando, não quero não. Olha que pecado, gente. Leiam a Bíblia. Então, eu acho interessante nós pensarmos em Gênesis. Como que o mundo foi criado? Nossa, ninguém me respondeu. Como que o mundo foi criado? Pela voz. O mundo foi criado pelas palavras de Deus. Só que você já parou para pensar em uma coisa muito interessante? Existe uma coisa muito interessante de como o mundo foi criado. Você já parou para pensar que não existia girafa? Não existia girafa. E o mundo foi criado com a voz de Deus. A única coisa que foi criada com a mão de Deus fomos nós, certo? O mundo foi criado com a voz de Deus. E aí, Deus falou assim, haja uma girafa. Que foi Adão que deu o nome, tá? Então, vamos entender o processo aí. Haja uma girafa. De onde que veio a ideia de uma girafa? Nadine, o que você está querendo dizer? Calma. Eu estou querendo dizer que a voz de Deus ela é como uma imagem. Ele fala e as coisas fazem. As coisas acontecem. É como se fosse uma grande imagem. Nadine, então, por que não é uma imagem? Porque não existem imagens que possam colocar a voz de Deus. Não existem imagens que possam comportar a voz de Deus. Nadine, então, quando Deus disse que a terra se separasse da água e existissem água no céu e água na terra, como assim? De onde que veio essa ideia? Porque a voz de Deus fala e as coisas acontecem. A voz de Deus ela é como uma imagem. A voz de Deus, ela tem que ser ouvida para ser movida, certo? E é aí que mora o problema. Porque nós vivemos em uma geração visual. Nós vivemos em uma geração totalmente visual. Eu não sei quantos aqui gostam da área de marketing, da área de publicidade. Eu sei que tem a galera lá atrás que curte, exceção dos meus. Mas nós estudamos basicamente imagens, porque a nossa geração é visual. Então você pode ter o seu lanche mais gostoso que você faz, só que se você colocar uma imagem de um lanche podre, ninguém vai parar para comer o seu lanche. Por quê? Porque vivemos em uma geração visual. Tudo tem que ser visto antes de ser ouvido ou antes de ser movido. Existem muitas pessoas que às vezes não são ouvidas porque não têm um visual legal. Existem muitas pesquisas, e marketing estuda isso, que se você for para uma entrevista de emprego de chinelão e bermuda, talvez, independente do que você fale, você não vai ser contratado. Porque nós vivemos em uma geração visual. Nós precisamos ver. Nós precisamos olhar. Nós precisamos ver quantos seguidores ele tem, ver o tipo de roupa que ele veste, ver o tipo de não sei o que ele faz. Nós precisamos ver. Só que as coisas de Deus acontecem diferente. A ordem das coisas de Deus acontecem diferente. Nós primeiro precisamos ouvir. Eu vou correr com algumas passagens aqui para te provar isso na palavra de Deus, certo? Porque minha palavra não vale de nada aqui. Então, a primeira palavra que eu quero te contar, a primeira história que eu quero te contar é sobre Moisés. Moisés já era um homem, velho também. Ele já tinha vivido sua vida, tinha fugido lá. Ele nasceu num lugar, foi para outro lugar, fugiu daquele lugar e teve que voltar para o lugar, entendeu? Vocês me entenderam, né? Vocês conhecem a história, então não preciso ficar explicando. E aí, pensa comigo. Moisés, naquela época, vivia em um deserto, beleza? Moisés vivia em um deserto e ele estava cuidando das coisas lá que ele fazia. E aí a Bíblia fala que ele viu uma sarça pegando fogo, mas ela não se consumia. Então é como se a sarça estivesse lá pegando fogo, só que ela não estivesse virando cinzas, por exemplo. Ela não estivesse acontecendo nada com ela estava lá parada. Agora, é minha imaginação, tá, gente? Que eu gosto de ler as passagens e imaginar. Naquela época era muito comum, se você for num deserto, é muito comum você ver uma sarça pegando fogo. Por quê? Porque é quente e a sarça é seca. Então é muito comum. Então eu não acredito que, de primeira, aquela sarça chamou a atenção de Moisés. O que eu penso?
Moisés passou um dia, a sarça estava lá pegando fogo. Foi embora. Moisés passou a tarde, a sarça pegando fogo. Ele foi embora. Moisés passou o outro dia, a sarça pegando fogo. Ele foi embora. E aí você pode exagerar na sua imaginação. Foi uma semana e a sarça lá pegando fogo. 2 semanas, a sarça lá pegando fogo. E ele olha e fala assim, véi, é a mesma sarça de semana passada. Ela está aqui ainda, e ela ainda está pegando fogo. O que acontece? Ele viu, ele visualizou aquela sarça, e ele se aproximou da sarça. Gente, por favor, entendam isso, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque isso é fantástico. Ele se aproximou da sarça. Ele foi atraído pelo que ele via. Isso é verdade. Ele foi atraído porque a sarça pegava fogo, mas não se consumia. Isso é verdade. Só que o que ele viu não fez aquele lugar ser santo. Quando ele se aproxima, a Bíblia diz que uma voz sai do meio daquela sarça. E o que aquela voz diz? Tire as suas sandálias, porque o lugar em que você pisa é santo. Então, o que fez aquele lugar ser um lugar santo não foi o que ele viu, mas foi o que ele ouviu. Ou seja, agora, ao ouvir a palavra, ao ouvir essa voz, Moisés se move em fé. E agora, aquele lugar, ele não era santo porque ele viu uma sarça. Aquele lugar, ele era santo porque ele ouviu uma voz. E essa voz moveu Moisés a tirar as sandálias e a viver toda aquela experiência que ele vive ali e a libertar o povo. Então, nós precisamos entender que é fantástico nós entendemos que a voz de Deus, ela sempre vem primeiro. A voz de Deus, em várias passagens bíblicas, me entenda bem que Deus trabalha da forma que Ele quiser, então se Ele quiser vir com você de uma forma diferente, beleza. Moisés foi atraído pelo que ele viu, mas o lugar não foi feito santo pelo que ele viu. Mas a maioria das vezes, as coisas em Deus acontecem primeiro pela voz de Deus. E essa relação entre ver e ouvir a voz de Deus, elas sempre caminharam juntas. Elas sempre andaram juntas. Existe uma passagem, e essa eu preciso ler com vocês, porque essa aqui foi a que me despertou para esse entendimento de ver e ouvir a voz de Deus. Essa passagem fica lá em João 1. Cara, eu preciso ler isso com você. Se você tiver Bíblia, por favor, abra isso. João 1, 43. Eu tenho até que horas aqui? Glória a Deus. Amém por isso. Ó, vocês não me dão moral, hein? 11? Jesus amado. Tá. Então vamos lá. Eu vou ler essa passagem e eu gostaria muito que você prestasse atenção em cada parte. João 1, 43. Por favor, preste atenção nisso. Essa é uma passagem de Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse, siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou, de Nazaré pode vir algo bom de lá? Filipe respondeu, venha e veja. Jesus viu Natanael, se aproximou e disse a respeito dele, eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu, você crê porque eu disse que tinha te visto debaixo da figueira? Por isso, coisas maiores verás. Gente, por favor, preste atenção nisso. O meu coração parece que está explodindo por essa passagem, porque é fantástico. O que acontece nessa passagem? Essa passagem, ela deixa muito clara que Jesus chega para Filipe e chama Filipe para segui-lo. E no caminho para encontrar Jesus, Filipe encontra Natanael.
E aí, Filipe fala de Jesus para Natanael. Fala assim, ó, eu encontrei aquele cara que todo mundo está falando, aquele cara que vai transformar nossas vidas. É o Nazareno. Parece que na hora que ele fala isso, Natanael fala assim, peraí, Nazaré? Alguma coisa pode vir de lá? Tipo assim, meio que, cara, Nazaré, velho? Tipo assim, poxa, nada a ver. E ele fala assim, pode vir alguma coisa de lá? O que Filipe responde para Natanael? Venha e veja. Ele estava chamando Natanael para ver com seus próprios olhos. Presta atenção na relação entre ver e ouvir. Quando Natanael chega até Jesus, eu acredito que Natanael chegou até Jesus e viu aquele cara que ele imaginou que ele veria. Um cara com cara de Nazareno. Um cara, até porque a Bíblia fala que Jesus não tinha formosura alguma. Um cara normal. Um cara comum. Igual todos os outros. E aí eu penso assim, Natanael deve ter ficado assim, véi, eu vim até aqui para ver ele. Até que Jesus abriu a boca. Jesus abriu o bico. E quando Jesus fala, eu te vi debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Quando ele fala, Natanael exclama, mestre. Porque ele ouviu uma voz. Muito mais do que ele já tinha visto. Muito mais do que a aparência de Jesus. Ele ouviu a voz. E ele entendeu coisas, e ele entendeu que Jesus era o rei de Israel. E ainda Jesus vira para ele e fala assim, coisas maiores verás. Ou seja, quando nós ouvimos a voz de Deus, presta atenção nisso, quando nós ouvimos a voz de Deus, coisas maiores nós veremos. Quando nós entendemos o que é essa voz, quando nós ouvimos essa voz, coisas maiores veremos. Porque existe um processo nas coisas, não que nós não vamos ver, mas nós primeiro precisamos ouvir essa voz. Meu coração está queimando. A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Se você ouvir, você vai crer, porque é impossível você não crer se você ouvir a voz de Deus. E se você crer, você vai ver coisas ainda maiores. Certo? Agora eu quero correr em outra passagem aqui com vocês, e essa eu vou discorrer até quase o final dela. É uma passagem que eu sou, assim, apaixonada, megamente apaixonada, porque sempre que eu converso com pessoas sobre essa passagem, porque ela é muito curiosa, e sempre que eu leio essa passagem, parece que alguma coisa surge. Parece que alguma coisa diferente acontece. Eu já vi milhões e milhares de ministrações sobre essa passagem. Eu já vi teólogos falando sobre essa passagem de diversas formas. Enfim, não estou aqui para discutir sobre isso. Mas é a passagem de Emaús. Fantástica. Fantástica a passagem de Emaús. Sou, assim, apaixonada por essa passagem. E o que acontece nessa passagem? Vou te dar o contexto também, para você não ficar perdido, beleza? Em Emaús, existiam algumas pessoas que tinham visto Jesus tinha morrido, Jesus tinha sido crucificado. E aí, existiam dois jovens que estavam voltando para a cidade e estavam comentando sobre o que tinha acontecido a respeito de Jesus. Só que acontece que... Gente, eu amo o senso de humor de Jesus, tá? Então, nessa passagem, Jesus foi, assim, muito engraçado. E o senso de humor de Jesus é fantástico. Jesus aparece ali, simplesmente, com aqueles dois jovens. E aí, o que acontece com aqueles dois jovens? Os dois jovens começam a pregar para Jesus. Tipo assim, beleza. E aí, Jesus chega para eles e fala assim, o que está rolando? O que está acontecendo? Não sei o quê. Aí eles falam assim, você não está sabendo? Você não está sabendo o que aconteceu? E eles começam a falar de Jesus, para Jesus. Mas eles não perceberam que era Jesus. Certo? Calma que isso vai ficar mais fácil de entender. E aí eles começam a falar para Jesus o que estava acontecendo. Cara, o Messias foi crucificado, e agora o que a gente vai fazer? O que acontece? Jesus começa a pregar para eles.
Jesus começa a falar com eles. E aí eles chegam na cidade e Jesus fala assim, eu vou seguir aqui, que eu tenho um outro negócio aí para fazer, umas paradas aí para fazer. E eles falam assim, não, pelo amor de Deus, fica aqui com a gente, come com a gente, senta aqui na mesa com a gente e tal. Gente, meu Deus. A Bíblia diz que eles se sentaram à mesa e Jesus parte o pão. Quando Jesus parte o pão, a Bíblia diz, e os olhos deles se abriram e eles viram que era Jesus. E aí o que acontece? Jesus some. Sumiu. Gente, olha isso que fantástico. Jesus sumiu na frente daqueles caras. Você já viu um cara sumindo na tua frente? Se você já viu, a gente conversa no final, porque eu vou querer saber direito essa história. O cara sumiu na frente deles. Eles viram que era Jesus que estava com eles. Qual foi o primeiro comentário deles? Cara, era Jesus. Mano, um cara sumiu na nossa frente. Não foi esse comentário. Qual foi o primeiro comentário deles quando Jesus sumiu? O seu coração não queimava enquanto ele falava? Porque eles não creram porque eles viram Jesus. Eles não creram porque ele viu Jesus fazendo milagres. Eles não creram porque um cara sumiu na frente deles. Não, eles creram porque eles ouviram uma voz. Muito maior do que uma visão que eles poderiam ter. Muito maior do que um cara sumindo na frente deles. Muito maior do que tudo que estava acontecendo. Mano, pensa comigo, Jesus tinha acabado de morrer e apareceu para eles e depois desapareceu. E o primeiro comentário deles foi, o seu coração não queimava enquanto ele estava falando? E é isso que eu quero provocar em você hoje. Eu quero que você termine essa ministração, não é essa conferência, não é esse dia, é agora, 11 horas que eu tenho que acabar, 11 horas. Com o seu coração queimando, porque você vai ouvir essa voz. E a partir do momento que você ouvir essa voz, você vai estar preparado para ver coisas ainda maiores. Mas deixa eu te dar um alerta, não é aqui dentro, viu? É lá fora. Para fora dessa igreja aqui. Sai dessas 4 paredes. A gente vai falar sobre isso à tarde também. Ó, spoiler. A maior experiência deles foi ouvir a voz de Deus. Assim como Natanael. Assim como Moisés. E o que acontece depois disso? Aqueles dois, eles saem de lá e eles vão encontrar os discípulos de Jesus, que estão confinados numa casa, com medo, chorando a morte de Jesus. E eles começam a conversar com os discípulos e falam assim, a gente viu ele a caminho de Emaús, ele apareceu pra gente, ele conversou com a gente, ele está vivo. E aí Maria chega e fala, eu vi ele na frente, eu fui lá visitar o túmulo dele, ele apareceu lá para mim, eu achei que era um jardineiro. E eles começam a conversar, quem que aparece? Jesus. Com um senso de humor incrível que eu amo, Jesus aparece para eles. E o engraçado é que na hora que Jesus aparece, Tomé não está lá. A Bíblia não fala o que Tomé foi fazer. Se ele foi comprar um pão para a galera, se ele foi, sei lá, ele vazou, Tomé sumiu. Tomé não estava lá. Jesus apareceu, eles viram Jesus. E aí Tomé chegou. Tomé chegou naquela casa. E imagina essa cena. Tomé saiu, estava aquele ambiente de velório, todo mundo chorando, desesperado, o que a gente vai fazer agora? Nosso Messias sumiu, nosso Messias morreu, roubaram o corpo dele, mas ele está vivo, não está? Aquele negócio. E aí Tomé volta, e está todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo conversando, rindo, comendo pão que ele foi comprar e não sabe de onde surgiu o pão. E aí Tomé, gente, o que está acontecendo aqui? Eles falam assim, Jesus apareceu pra gente, Jesus está vivo. O que Tomé responde? Eu só vou acreditar se eu ver e tocar nas feridas dele. E aí Jesus, sente de humor, fantástico, aparece. O que ele fala? Tomé, olha eu aqui. Você não quer tocar? Então toca aqui. Toca aqui nas minhas feridas. E, gente, é fantástico a tirada que Jesus dá em Tomé. Porque Jesus vira para Tomé e fala assim, você só creu que eu estava vivo, porque você me viu. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Essa ideia de que nós precisamos primeiro ouvir a voz de Deus.
para depois ver. A ordem não é ao contrário. Não é ao contrário. Ai, Nadine, mas eu tenho que ver paralíticos andando. Nadine, eu tenho que ver surdos sendo curados. Nadine, eu tenho que ver a minha faculdade inteira, a minha sala inteira da escola convertida a Jesus. Não, você precisa ouvir essa voz primeiro. Você precisa ouvir essa voz. E depois, coisas maiores. Você vai ver. Bom, Jesus tinha alguns discípulos. Vou acabar, gente. Jesus tinha alguns discípulos. E esses discípulos seguiram Jesus. E, gente, eu acho fantástico todas as histórias de cada discípulo. Assim, uma das histórias que eu mais amo, quem me conhece sabe, uma das histórias que eu sou mais apaixonada é a história de Pedro. É assim, fantástica a história de Pedro, eu sou apaixonada pela história de Pedro. Enfim, resumindo. Gente, é incrível pensar. É incrível a gente pensar que aqueles homens, eles tinham uma vida, eles eram jovens, certo? Porque a maioria deles não pagavam impostos. Ou seja, eles eram jovens, eles eram nós aqui. E, gente, eles largaram tudo o que eles tinham para seguir um cara que não tinha formosura, um cara que apareceu do nada, um cara, e eles seguiram. Eles largaram tudo que eles tinham. E na história de Pedro, na história que quando Jesus chama Pedro para seguir ele, é muito interessante, porque o que acontece? Jesus chega, Pedro teve aquela pesca horrível lá, tal, ele estava guardando o barco dele. Jesus fala assim, Pedro, você não me empresta esse barco aí para eu pregar para uma galera aqui? Aí Pedro, poxa, eu tô fazendo nada, né? Virei a noite aqui, não pesquei nada. Pô, beleza, Jesus. E assim, eu imagino que naquela época as pregações, duravam assim, horrores de tempos, né? Porque tem algumas passagens da Bíblia que Jesus fala assim, mano, os discípulos chegaram para Jesus, a gente tem que dispensar a galera, velho. Chega de falar, Jesus, tá bom. E aí, o que acontece nesse processo entre quando Pedro empresta o barco para Jesus e quando Pedro deixa o barco na praia para seguir Jesus? O que acontece nesse meio caminho? Jesus prega. Jesus fala. Eu não sei o que Jesus falou naquele barco. Eu não sei o que Pedro ouviu naquele barco. Eu só sei que foi tão tremendo que Pedro abandonou o barco e foi seguir Jesus. É uma voz. É uma voz muito, muito além de coisas que nós podemos ver, coisas que nós podemos fazer. É uma voz que nós precisamos ouvir para seguir a nossa vida. Porque quando você ouvir essa voz que eu estou falando, essa voz que está escrita há anos aqui, e essa voz que não muda, essa voz aqui, quando você ouvir essa voz, você não vai precisar de mais nada. Você vai sair rasgando aí. Você vai sair evangelizando até para poste. Porque você ouviu essa voz. Essa voz, ela diz muito a respeito, e preste atenção nisso, ela diz muito a respeito de quando você estiver sozinho no seu quarto. A dona saiu, a velha saiu de casa. Você está sozinho em casa, sozinho no teu quarto, você tem acesso à internet, você tem acesso ao seu celular. O que você vai fazer? E agora? É tua chance, cara. O que você vai fazer? Você não vai fazer nada, porque você ouviu uma voz. E essa voz, a partir do momento que você ouve essa voz, você não consegue fazer coisas que te tiram do centro da vontade de Deus. E é essa voz que nós precisamos ouvir. Bom, nós precisamos ouvir essa voz. Você hoje aqui precisa ouvir essa voz, eu preciso ouvir essa voz. Todos os dias, todos os dias. E eu quero tirar um tempo com vocês no final, se o pessoal da música quiser subir, para eu já encerrar, para parecer que eu estou acabando. Tô brincando, gente, eu estou acabando, pelo amor de Deus. Por favor, desliga o seu celular, para de conversar com quem você estiver conversando, que eu quero te dar alguns segredos práticos dessa voz. Alguns segredos práticos dessa voz que nós precisamos seguir.
eu quero que você ouça essa voz agora de manhã. Por isso, eu gostaria que você enchesse seu coração de expectativa. Você que está aí no som, você que está aí nas libras, vocês que estão aqui no louvor, vocês que estão aí atrás nas mídias, independente de onde vocês estiverem, vocês precisam ouvir essa voz. E vocês podem ouvir essa voz hoje. E eu te aconselharia você ouvir essa voz hoje. Porque aí o processo depois vai ser muito mais fácil, muito mais divertido. Então eu quero te dar alguns segredos para você ouvir essa voz. Por favor, desligue teu celular agora que você não vai precisar dele, beleza? Tá, então vamos lá. Eu quero voltar com você para a história de Samuel. Porque eu quero te trazer alguns segredos daquela história de Samuel que aconteceu naquela época. O que aconteceu com Samuel? Samuel estava dormindo lá no templo e ele ouviu uma voz. Samuel, Samuel. O que ele faz? Ele sai do quarto, vai até Eli. Você me chamou, Eli? Não, volta para dormir. Nessa hora eu já estaria aterrorizada. Né? Ele falou, mó na calma, né? Não, vai dormir, cara, tranquilo, não foi eu. Não foi eu. Tá, beleza. Samuel volta, deita. Samuel, Samuel. O que acontece? Ele sai do quarto dele, vai pro quarto de Eli. Você me chamou? Não, não fui eu. Samuel volta. Quando Samuel entra no quarto, Samuel, Samuel. E lá vai Samuel de novo. Você me chamou, Eli? Ele falou assim, senta aqui. Quando essa voz te chamar de novo, fala assim, eis-me aqui. Samuel voltou, entrou no quarto, e a voz chamou, Samuel, Samuel. E Samuel respondeu, eis-me aqui, Senhor. O teu servo te ouve. Existem alguns segredos incríveis nisso. A primeira delas é que a voz de Deus não é como a gente imagina. Ela é mais comum do que a gente imagina. Ela é tão comum que Samuel confundiu a voz de Deus com a voz de Eli. Ele achava que era Eli que estava chamando. Então, se você acha que Deus vai vir falar com você com aquelas nuvens estrondosas, que o tempo vai fechar, que um raio de luz vai entrar aqui do teto, vai apontar para você, ou que o ministrante de louvor, ou que o ministrante da palavra vai virar para você, vai falar seu nome, vai falar seu RG, a voz de Deus é mais simples, mais comum, e ela normalmente não vem como a gente está esperando. Ah, Najane, então eu não tenho que criar expectativa. Crie expectativa, por favor, crie expectativa de que você vai ouvir a voz. Mas não rotule a voz de Deus. Não coloque um rótulo na voz de Deus. Ela é simples, ela é comum, ela não é tão assustadora quando Deus quer. Existe um segundo segredo essencial, que você precisa prestar atenção nisso. Ouvir a voz de Deus requer alguém que já conheça a voz de Deus. Essa é a importância dos nossos líderes, dos nossos pastores. Você precisa de alguém mais, entre aspas, experiente que você, para te falar, essa é a voz de Deus, essa não é a voz de Deus. Isso aqui você pode seguir, isso aqui você não vai seguir. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ouça essa voz, porque é ela que você tem que ouvir. Você precisa de alguém para te guiar, igual Samuel tinha Eli. E outra coisa que eu quero compartilhar com você é que a voz está esperando ser ouvida. Não é que Deus depende de você, beleza? Até porque naquela história que a gente falou no começo de Esther, Mardoqueu vira para Esther e fala assim, talvez se você não for, outra pessoa vá. O povo de Deus não vai morrer porque você não vai. Mas talvez seja para um tempo como esse que você nasceu. Então não é que, se eu não ouvir a voz de Deus, as coisas não vão acontecer. Não, é que você precisa ouvir a voz de Deus para as coisas acontecerem na sua vida. Não é que a igreja vai parar, o movimento vai parar, não. É que você precisa ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, ela está te esperando nesse momento. Como assim, Nadine? Cara, pensa comigo na história de Moisés. Pensa comigo, rápido. A sarça pegando fogo. Moisés passou pela sarça uma vez. Moisés passou pela sarça a segunda vez. E a sarça pegando fogo. Moisés passou a terceira vez. A quarta. E a sarça pegando fogo. Existia uma voz, a Bíblia diz que uma voz saiu do meio da sarça. Existia uma voz esperando Moisés semanas, dias, eu não sei quanto tempo foi que a voz esperou. Mas existia uma voz esperando Moisés.
E quando Moisés se aproximou, a voz falou. Vamos pensar agora de novo na história de Samuel. Samuel estava no quarto dele. Samuel estava ali paradinho no quarto dele. E a voz chamou. Samuel saiu. Onde estava a voz? No quarto de Samuel. A voz só falou com ele de novo quando ele voltou para o quarto. Ele voltou para o quarto. Samuel, Samuel. Aí ele saiu. Onde estava a voz? No quarto. Esperando Samuel se tocar que era a voz de Deus. Por isso eu gostaria que nessa noite você fechasse seus olhos. Feche seus olhos, feche seus olhos. A voz de Deus está esperando você tomar uma atitude de fé. Moisés tomou uma atitude de fé e tirou as sandálias. Por isso aquele lugar se tornou santo. Samuel tomou uma atitude de fé e disse: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei o que você vai falar para Deus agora. Desculpa, não sendo grossa, mas não é da minha conta. Eu não sei o acerto de contas que você precisa fazer com Deus. Eu não sei qual é o nível de relacionamento que você tem com Deus. Mas o nível de relacionamento que Moisés tinha com Deus era antigo. E o nível de relacionamento que Samuel tinha com Deus era raso. Por isso eu não sei o seu nível de relacionamento com Deus. Eu sei que você precisa ouvir Deus nessa manhã. Independente da história que você tem, da história que você já viveu, quantos anos você está na igreja, e daí? Você precisa ouvir essa voz. Por isso se mova em fé. Se mova em fé. Por favor, não deixe o trem passar, cara. Não perca essa oportunidade. Se mova em fé. Você precisa ouvir essa voz para viver um tempo como esse. Para sair dessas 4 paredes e viver o extraordinário de Deus. E ver coisas ainda maiores em Deus. Pelo amor de Deus, você precisa ouvir essa voz. E essa voz está te esperando aqui. Está te esperando aqui desde as 9 da manhã. Essa voz está aqui. E ela só está esperando o seu passo de fé. Por isso, por favor, não deixe isso passar. Se você, sei lá, quiser sair de perto do teu amigo porque você tem vergonha. Se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar de pé, levantar a mão, mano, só não deixa passar. Você precisa ouvir essa voz. Nós precisamos ouvir essa voz. Eu sinto algo muito forte do Espírito. Que tem algo para os voluntários. Eu sei que talvez você esteja servindo de alguma forma, mas eu gostaria que, à medida do possível, você não deixasse essa unção passar. Porque existe algo para você. Existe algo para você. O Espírito Santo está aqui. É perceptível o Espírito Santo aqui. Existem pessoas aqui hoje que vão começar a ter uma dimensão diferente no secreto, porque hoje vão ouvir a voz e vão começar a entrar no secreto e nunca mais vão parar de ouvir essa voz. E eu creio que é mais de uma pessoa. Por isso, por favor, nós vamos continuar sendo ministrados por uma canção, e essa é a sua oportunidade de ouvir essa voz. Não que Deus esteja só em músicas, beleza? Mas você pode receber. E o Espírito Santo quer que você receba nessa manhã. Por isso, abra o seu coração. Por favor, crie expectativas. Porque tem algo muito grande e novo vindo sobre Campinas. Vai partir daqui, mas vai sair daqui. E Deus precisa de vocês, voluntários.
Por isso, por favor, abra seu coração, abra seu coração, abra seu coração.